que é isso aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Prolongue seus dias sobre a face da terra. Isso é de daqui. Isso não precisa de fé para crer. Isso é preceito, é mandamento. Então nós queremos muita fé, muita proclamação de fé, mas poucos preceitos, mandamentos básicos para a execução. E assim, para passar, né, Márcia, com a sua permissão, até por Alexandre trazer adendos acerca desse assunto, observe aquela mulher, mulher de um dos discípulos dos profetas, um homem temente a Deus. Ela busca o profeta Eliseu e fala para o profeta Eliseu: meu marido morreu. Só que agora, profeta, nós estamos com um grande problema. Qual é o problema, filha? O problema é que estão batendo na porta da minha casa querendo levar os meus filhos como pagamento de dívida. Bom, o que nós podemos aprender aqui é que temer a Deus e não administrar a vida gera dívidas. Ter fé, homem de oração, mulher de oração, e gente, oh, glória a Deus, mas não administrar a vida gera dívidas. Com isso, afeta a fé. Então o céu e a terra precisam estar sempre abraçados, conversando um com o outro. Você citou o exemplo de pessoas que vêm para cá debaixo de um comando de Deus. Achei legal a gente falar, tocar nesse assunto. Nós não anulamos o comando de Deus, mas também não vulgarizamos o comando de Deus. Porque tem gente que vulgariza o comando de Deus. Eu sou capaz de crer, até por experiências pessoais, que Deus comanda você para vir para os Estados Unidos ou para ir para a França. Ok. Sim. Porém, aonde está a vulgarização desse comando? As pessoas, elas Deus sustenta, ele chamou, ele garante. Essa é uma frase tão indigna, gente. Mas peraí, pastor, o pastor só tem que lembrar da fé. Calma. A fé, ela é inteligente. Sim. Sim. Aliás, quando eu emburreço a fé, eu me bestializo. Sim. Eu me torno, eu transformo a fé em atos instintivos e não naquilo que realmente é a fé. Ela vira emocional. E aí o perigo, Márcia, os maiores perigos dentro da igreja, falamos de igreja, são quando os maiores perigos quando a gente vulgariza a fé e torna ela só emocional. Bom, quando eu falo de comando de Deus, o que eu percebo? As pessoas têm até o comando de Deus, eu não estou anulando. Mas elas não se preparam para o comando. Elas não se inserem no comando. Vou dar um exemplo aqui, muito pessoal. Eu abro isso muito pouco. Pastor Léo, ando com ele, trabalho com ele, me submeto ao ministério dele e amo o pastor que Deus me deu e, ao mesmo tempo, luto pela visão junto com ele para que a igreja continue sua marcha e a visão de alcançar pessoas, porque é para isso que existimos. O dia que a igreja trocar esse papel, acabou. Vamos fechar isso aqui que a gente virou promotor de negócios. Eu sou um businessman. Mas não é isso. Eu sou chamado para o reino para alcançar pessoas. Então, assim, vou falar pessoalmente um detalhezinho da vida minha. Eu recebi o comando de Deus. Eu vi o comando de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida do comando. Nem eu, nem minha família, nem minha esposa, não. Mas quando eu recebi o comando, eu fiquei 1 ano me preparando. Pensando, orando, pesquisando. Eu fui pesquisar. Eu recebi o comando de Deus, mas eu fui saber como é que funcionava a lei do país. Como é que se legalizava. Como é que você andava direito no país. Esse é o céu encontrando com a terra. Tá vendo? Peraí. Deus me deu um comando. Mas peraí, que é isso? Porque romantizam muito, usando Abraão. Sim. Sai da tua terra para a tua parentela. Peraí. Tudo tem que pensar no contexto. Vamos pensar. Eu não tenho da Bíblia detalhes do que Abraão foi conhecer. A Bíblia nem me fala isso. Do que ele poderia supostamente conhecer a terra, da terra para onde ele iria. Mas eu também não posso negar o que Jesus vai dizer depois, que se alguém vai construir alguma coisa, tem que calcular. Exatamente. Então assim, Jesus está ensinando, filho, se tem alguma coisa que você vai realizar, é um passo que você vai dar,
Seja um passo comandado por Deus ou não, e não tenha medo de dizer quando não foi Deus que mandou, tá? Porque às vezes assim, eu tenho que receber um comando de Deus para dizer que eu estou na América ou estou na Europa. Não é necessariamente isso. Você pode dizer assim, ó, tomei uma decisão de vida. Sim. E fui. Mas seja tomando uma decisão de vida, que você entende que aquilo não vai ferir sua família, que não vai ferir nada dos princípios que você tem, que você carrega, e você muda de país, né? Nós estamos falando de mudança de país. Você muda de país, mas faça calculado, faça pensando. Mesmo que os desafios, porque é normal, Márcia, você vai chegar aqui, ou qualquer outro país, ou qualquer outra região que Deus te enviar, ou que você decidir, porque você entendeu o contexto. Eu não quero mais viver no meu país por uma série de fatores, mas quando eu chegar lá, saiba, os desafios são maiores do que você projetou. Com certeza. Agora, se você não projeta, pensa comigo. É pior ainda. Acabado, tá acabado. Então, assim, o que eu fiz particularmente? Eu passei 1 ano antes. Eu ouvi um comando de Deus. Mas do dia que eu ouvi o comando, eu comecei. Pesquisei tudo o que podia pesquisar da legislação do país que eu iria. Pesquisei sobre a cultura. Mais um pouco de aprofundamento da língua. Eu falei, preciso entender isso aqui. A minha esposa até brincava com você. Você está só vendo isso. Eu via vídeos compulsivamente sobre o país, para que eu me preparasse. Quando eu cheguei, foi exatamente tudo que eu estudei? Não. Eu encarei cada gigante. E pastor Léo entra, a gente circula junto numa órbita, né? Ele conhece muito do que eu estou falando, porque eu encaro gigantes que eu não imaginei que eu fosse encarar. Mas eu já tinha alguma armadura. Ou se não tivesse uma armadura, pelo menos uma funda, perdão. E algumas pedrinhas eu já tinha. Mas imagina se eu não fosse nem descer no riacho para buscar pelo menos uma pedra. Então, assim, você vai tomar decisões, seja porque Deus te deu um comando, ou seja porque você decidiu pelo bem-estar da sua família, planeje isso. E lembre que isso também é ter fé.